Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver uma reportagem do trabalho realizado na Fazenda da Esperança e ainda uma mensagem de Dom Washington Cruz para o encerramento do ano do laicato. Começa agora o nosso Encontro Semanal. A Fazenda da Esperança surgiu de um projeto nascido na década de 1970. A primeira unidade foi criada no município de Guaratinguetá, em São Paulo, e hoje mantém mais de 100 casas em 16 países do mundo. Motivados a fazerem a diferença na vida dos jovens com dependência química, por meio da experiência vivida com o Evangelho, a Fazenda da Esperança foi fundada por Frei Hans e Nelson Giovanelli no início da década de 80. A missão da Fazenda da Esperança é justamente levar a palavra, né? A gente entende que não é só a dependência química, mas por detrás da dependência química há um Jesus que sofre em cada um desses jovens que está à margem. A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que está presente em mais de 90 lugares no Brasil. A primeira unidade feminina em Goiás foi inaugurada em setembro de 2017 em parceria com o Grupo Jaime Câmara e a Arquidiocese de Goiânia. No ano de 2017 foi inaugurada, nós temos a capacidade para acolher 16 moças. Nós temos hoje 16, sendo 10 acolhidas, que estão no processo de recuperação. O programa de recuperação da Fazenda da Esperança é baseado em um tripé que consiste basicamente na espiritualidade, na convivência e no trabalho. A espiritualidade porque faz da gente uma pessoa melhor, né? Através do Evangelho que é tirado do livro, posto em nossa vida, isso reflete na convivência, porque é o ponto mais difícil na vida de comunidade, é a convivência, porque a gente vem de uma vida totalmente desregrada, né? E o trabalho como meio de autossustentação e dignidade. Eu me sinto capaz quando eu produzo aquilo que vai ser o meu sustento. Na Fazenda da Esperança, o tempo de recuperação dura 1 ano. Deusilete Rocha está em tratamento há 5 meses e nos conta sobre sua motivação para buscar ajuda. Eu encontrei as meninas lá em Campinas, na igreja matriz, a Daiane e a Leila. A Daiane, a primeira vez, me chamou para vir para cá. Eu tive uma recaídazinha, mas aí eu levantei. Aí agora eu pretendo ficar 1 ano e não pretendo cair. Marisa Santos está finalizando seus 12 meses de recuperação. Ela conta com gratidão a sua experiência na Fazenda. Aqui eu sou muito amada, né? Muito amada mesmo, porque quando eu cheguei eu era essa pessoa amarga, né? Com a vida, né? Que deixou desse jeito mesmo, né? Uma alegria muito grande, né? Que eu estou bem. Que eu ser um ponto de luz, né? Para as pessoas que estão lá fora, né? Que estão me esperando, né? Ser um ponto de luz, né? Para meus filhos, né? Que está lá me esperando, que precisa de mim, né? A Fazenda conta com doações, ajuda de voluntários externos e internos. Mariana de Oliveira mora na casa e é voluntária desde 2017. Ela atua no grupo Esperança Viva, que auxilia as famílias das mulheres em recuperação. Ter essa alegria assim, de saber que eu estou doando a minha vida por algo que vale a pena, né? Por algo que passa desse mundo. Então, é interessante que às vezes a gente acha que eu pensava, não, assim, eu vou dar, né? Porque o voluntário ele vem dar, ajudar, mas na verdade a gente recebe. Então, cada menina que vem, que entra, cada conversa que a gente tem, cada partilha, então eu vou percebendo que assim, eu cresço muito. Nós somos uma igreja, comunhão e participação. A igreja católica não são somente os bispos e nem os padres e nem os religiosos, as freiras,
A Igreja Católica é uma comunidade maior. Aliás, a parte mais numerosa e, quem sabe, mais protagonista na vida da Igreja são os leigos, porque são os leigos que estão todos os dias aí, em todos os âmbitos, na saúde, na educação, no parlamento, no comércio. Então, cada qual deve levar para o seu ambiente a luz de Cristo que recebeu no batismo. Não existe duas vidas, não pode haver duas vidas. Uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. A gente entra para receber de Cristo na igreja o alimento e sai para distribuir esse alimento que recebeu aos próprios irmãos. E a gente tem aqui na Arquidiocese uma quantidade numerosa de leigos fiéis, leigos engajados, leigos discípulos, missionários de Jesus. Aliás, hoje eu estava providenciando uns presentinhos para dar a um leigo de cada paróquia, são 128 paróquias. Nós vamos fazer este gesto concreto, é apenas um sinal, mas é um gesto concreto de amizade, de gratidão aos leigos da nossa arquidiocese por tudo aquilo que são e fazem na igreja como cristãos fiéis leigos. Olá, eu sou o Padre Luiz Henrique e eu tenho uma bela notícia para dar para você. A nossa arquidiocese fundou um colégio de ensino médio. Ele vai se chamar Colégio Família de Nazaré. Nós escolhemos esse nome lembrando a família de Nazaré, aquele espaço onde Jesus nasceu e cresceu. Lá ele foi educado pelos seus pais, mas também, em certa medida, educou os seus pais. Por isso, o nosso colégio quer ser um espaço, como foi a família de Nazaré, para a educação dos filhos, mas também para a educação dos pais. Queremos oferecer aos nossos jovens estudantes uma formação intelectual de excelência, associada a uma educação moral, espiritual, afetiva e social, que dê a eles a possibilidade de crescerem como pessoa. E aos pais queremos oferecer todo o apoio para que eles possam exercitar a sua missão educativa junto aos seus filhos. A nossa escola já está funcionando e nós já estamos recebendo as matrículas. Por isso, queremos convidar você para entrar no nosso site www.familiadenazaré.com.br ou agendar uma visita no telefone 3609-6207 e venha conhecer o nosso colégio. Matricule seu filho e faça parte dessa família. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Todos queremos la paz y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos uma pergunta da paróquia Nossa Senhora da Guia, em Aparecida de Goiânia. Padre, o que é pecado? Existem tipos de pecado? Obrigado, Nilda, pela sua participação.
O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. Acima de tudo, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e também para com o próximo. Isso se dá por causa de um apego perverso a certos bens. Ele fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Podemos definir como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei de Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. Ele se levanta contra o amor de Deus por nós e nos faz desviar dele os nossos corações. O primeiro pecado do homem, segundo o livro do Gênesis, capítulo 3, foi uma desobediência, uma revolta contra Deus pelo desejo de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. O pecado é totalmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação por causa desta exaltação orgulhosa do homem. Cristo, na sua paixão, revela plenamente a gravidade do pecado e o vence com misericórdia. Nilda, com relação à sua segunda pergunta, existe uma grande variedade de pecados. Eles podem ser distintos segundo o seu objeto ou segundo as virtudes ou mandamentos que eles vão contra. O pecado pode ser diretamente uma ofensa a Deus, ao próximo ou a nós mesmos. Além disso, pode-se distinguir os pecados de pensamento, de palavra, de ação e de omissão. Com relação à gravidade, temos o pecado mortal e venial. Comete-se o pecado mortal quando, ao mesmo tempo, há matéria grave, plena consciência e consentimento deliberado. Explico melhor. A matéria grave é o ato contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus. A plena consciência significa saber que aquilo que se pratica é pecado e o consenso deliberado quer dizer liberdade para realizar o ato. Esse pecado destrói em nós a caridade, nos priva da graça santificante e nos leva à morte eterna se não nos arrependermos. Ele é perdoado mediante os sacramentos do batismo e da penitência. Comete-se o pecado venial, que é essencialmente diferente do pecado mortal, quando se tem matéria leve ou também grave, sem plena consciência ou total liberdade. Ele não rompe a aliança com Deus, mas enfraquece a caridade. O pecado leva ao pecado e a sua repetição gera o vício. Estes são contrários à virtude, ou seja, são hábitos perversos que obscurecem a consciência e nos inclinam para o mal. Os vícios podem estar unidos aos 7 pecados que chamamos capitais, que são a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. Você também pode enviar o seu vídeo para nós e participar do quadro As Razões da Fé. O número do WhatsApp do programa Encontro Semanal é 99174-9290. Mande a sua pergunta e tire as suas dúvidas. Hoje você vai conhecer a história da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística do Setor Bueno, em Goiânia. Acompanhe a reportagem. A festa em louvor a Nossa Senhora Rosa Mística é comemorada no dia 13 de julho. A rosa branca simboliza o espírito de oração, a vermelha o espírito de reparação e sacrifício, e a amarelo-dourada o espírito da penitência. A devoção está se fortalecendo, porque nós temos a novena toda segunda-feira, e na hora da consagração a Nossa Senhora, nas missas, e depois, ao final, um bom grupo de pessoas vão lá rezar, alguns tocam no pedestalzinho, que está dentro da igreja, ou na imagem. Então é uma devoção que vai crescendo. É a devoção à mesma Mãe de Jesus com esse título. Em abril de 1969, Nossa Senhora Rosa Mística, em aparição à irmã Pierina, pediu que a religiosa fizesse 40 imagens e as distribuíssem para todas as regiões do mundo. Em 1978, a imagem foi entregue para o padre Remídio Corazza, que veio para o Brasil, e hoje se encontra na paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, em Goiânia. É a imagem que está na igreja. Então a história foi essa. E vindo o padre Remídio Corazza, repito, ele era pároco da São Paulo Apóstolo. E aqui não tinha nada, 40 anos atrás. Aí ele começou trazendo aqui, ela ficou na casa de um senhor chamado Ney, no início, e depois foi começando a difundir essa devoção que era pouco conhecida no Brasil, acho que no mundo. Fundada no início da década de 80, a Capela Nossa Senhora Rosa Mística foi elevada à paróquia em 2003.
A comunidade é administrada pela Congregação Orionita, como explica o padre João de Bona Filho. A devoção à Nossa Senhora é uma das características dentro, repito, do carisma de São Luís Orione, que é o amor à igreja, a gente fala Papa, é o amor grande à Nossa Senhora, é o amor aos pobres, que está dentro do carisma, né, da caridade, e tudo aquilo que constitui o Orione, que também tinha um grande amor aos jovens. Então, a espiritualidade de igreja, né? Nós somos uma paróquia dentro da Arquidiocese de Goiânia, né? Tão amada por nós todos, vamos dizer assim, combina bem, inclusive, como eu disse, com o carisma de São Luís Orione. O paroquiano Oswaldo José Cunha participa de vários movimentos na paróquia. Ele é coordenador da Pastoral do Dízimo há 3 anos e se sente feliz em colaborar com as obras da igreja. Servir na paróquia para a gente é vida, entendeu? Acho que a gente não conseguiria viver mais sem a Paróquia Rosa Mística. Então, para a gente realmente é vida. Tem semana que a gente vem aqui quase todos os dias, seja participando de plantão de uma pastoral ou de outra. Edna Tereza Rocha é participante da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística há 20 anos e fala sobre seu amor em servir na comunidade. Muito prazeroso. É um prazer muito grande servir aqui, porque aqui é a extensão da nossa casa. Eu falo por mim e pelo meu marido, né? Que nós dois estamos juntos nessa caminhada, como eu falei para você, 42 anos com a congregação. Como comunidade, né? A gente está junto, mesma coisa. Então, é muito prazeroso, que é uma extensão da nossa casa. Uma família que criei muito laços com essa família aqui. São laços muito fortes. Olá, eu sou o Padre Luiz Henrique e eu tenho uma bela notícia para dar para você. A nossa arquidiocese fundou um colégio de ensino médio. Ele vai se chamar Colégio Família de Nazaré. Nós escolhemos esse nome lembrando a família de Nazaré, aquele espaço onde Jesus nasceu e cresceu. Lá ele foi educado pelos seus pais, mas também, em certa medida, educou os seus pais. Por isso, o nosso colégio quer ser um espaço, como foi a família de Nazaré, para a educação dos filhos, mas também para a educação dos pais. Queremos oferecer aos nossos jovens estudantes uma formação intelectual de excelência, associada a uma educação moral, espiritual, afetiva e social, que dê a eles a possibilidade de crescerem como pessoa. E aos pais queremos oferecer todo o apoio para que eles possam exercitar a sua missão educativa junto aos seus filhos. A nossa escola já está funcionando e nós já estamos recebendo as matrículas. Por isso, queremos convidar você para entrar no nosso site www.familiadenazaré.com.br ou agendar uma visita no telefone 3609-6207 e venha conhecer o nosso colégio. Matricule seu filho e faça parte dessa família. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Todos queremos la paz. Y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero violencia y 100% de ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. No quadro Arquidiocese Entrevista, Thalita Salgado conversa com Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia e coordenador do Secretariado para a Ação Evangelizadora, e nos fala da importância da missão dos leigos na Igreja e no mundo.
Dom Moacir, qual o sentido da palavra leigo na vida da igreja? A palavra leigo, ela vem do grego laos e significa um povo reunido. E nós entendemos que na igreja nós somos convocados e reunidos em Jesus Cristo através do batismo. Assim, todo aquele que no batismo escuta o chamado de Deus a fazer parte deste novo povo, deste povo escolhido para construir o reino de Deus, recebe também este adjetivo: membro do povo de Deus, leigo e leiga. Em quais ambientes os leigos e leigas são chamados a ser sal e luz? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a natureza da igreja é ser missionária. A igreja, ela foi criada, instituída por Jesus Cristo para realizar uma missão. E a missão é, de fato, ser aqui no mundo o início do reino, anunciar o reino de Deus. Por isso a igreja, ela não foi feita para se voltar sobre si mesma, mas para se voltar para o mundo. Quais ambientes? A sua família, a escola, o lazer, o ambiente do trabalho, os meios políticos, os meios da cultura, o ambiente da economia. E fazendo chegar em todos esses ambientes a proposta do Evangelho. Então a igreja em saída significa uma igreja que vai ao encontro das necessidades, em todos os ambientes. E nos ambientes próprios da sociedade, é um ambiente do leigo e da leiga evangelizar. Dom Moacir, para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse do papel da família na formação dos leigos e leigas, de cidadãos mais conscientes, de pessoas mais prontas a poder ser sal e luz na sociedade. A família, ela é um ambiente primordial de atuação. Ali nós somos chamados, no relacionamento cotidiano, a irmos educando nos valores do reino de Deus. Solidariedade, fraternidade, compaixão, perdão, amor, misericórdia. Então, tudo passa pela família. Destrói a família, destrói também os pilares da sociedade. Por isso, preservar a família é preservar a nossa própria sociedade, é preservar o ser humano. Então a igreja, ela nos chama a ver na família um ambiente especial de evangelização. Dom Moacir, muito obrigado pela sua participação, obrigado vocês que nos acompanharam. Se você quer aprofundar um pouco a respeito do tema, no documento 105 da CNBB. Até a próxima! Hoje damos início a uma série de reflexões sobre a virtude da mansidão. A mansidão é um hábito de humildade exterior em que a alma sinceramente humilde conserva sempre o corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo associa a mansidão à virtude da humildade, porque é quase impossível praticar uma sem a outra. Hoje vamos falar da sua natureza e nos 2 próximos programas sobre a sua excelência e a sua prática. A mansidão é uma virtude complexa que compreende 3 elementos principais. O primeiro elemento é um certo domínio de si mesmo, que previne e modera os movimentos da cólera. É sob este aspecto que a mansidão se associa também à virtude da temperança. O segundo elemento propõe que a mansidão ajuda a suportar os defeitos do próximo. Ela exige da pessoa a paciência e, por isso, está associada à virtude da fortaleza. E, em terceiro lugar, move o coração para o perdão das injúrias e a benevolência para com todos, até mesmo para com os inimigos. Sob este aspecto, ela está associada à virtude teologal da caridade. Portanto, podemos dizer que a mansidão não é uma virtude única, mas um complexo de virtudes. Podemos então defini-la como uma virtude moral, sobrenatural, que previne e modera a cólera, suporta o próximo apesar de seus defeitos e o trata com benignidade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a mansidão não é uma fraqueza de caráter que dissimula por expressões exteriores adocicadas um ressentimento profundo.
mas é uma virtude interna, que reside ao mesmo tempo na vontade e na sensibilidade, para que interiormente faça reinar a serenidade e a paz. Apesar de ser uma virtude interior, ela se manifesta exteriormente nas palavras e nos gestos, de modo delicado, acolhedor e agradável. É uma virtude que devemos praticar para com o próximo, mas também para conosco mesmo. Do mesmo modo, se deve praticar para com seres animados ou inanimados. Hoje damos início a uma série de reportagens sobre o tempo do Advento, que vai nos ajudar a preparar melhor para o Natal. A celebração da solenidade de Cristo, Rei do Universo, encerra o tempo comum e no domingo seguinte se inicia o Advento, que significa chegada, aproximação, vinda. O tempo do Advento é também a preparação para uma das maiores festas cristãs, o Natal do Filho de Deus. Se aproxima o Advento, esta grande festa da nossa fé, onde nós iniciamos outra vez a história da salvação. A Igreja, através da sua liturgia, vai nos contar esse grande amor de Deus por nós, esse grande amor de Deus que quis nos salvar. E o protagonista deste amor é o seu Filho, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nascerá e estará no meio de nós. O Advento começa exatamente 4 domingos antes do Natal e vai até as primeiras vésperas do Natal de Jesus. O primeiro domingo, o texto bíblico, particularmente o Evangelho e as leituras, vão convidar-nos a uma atitude de vigilância. No segundo domingo, os textos vão chamar-nos a uma atitude de conversão. No terceiro domingo, os textos vão falar de preparar a vinda do Senhor com alegria, é outra característica. E no quarto domingo, já bem próximo do Natal, a esperança eminente da chegada dele. Portanto, essas 4 palavras-chave, vigilância, conversão, alegria e esperança, são as características do tempo do Advento. No tempo do Advento não se canta o Glória. As celebrações são caracterizadas por uma sobriedade. A Igreja pede que diminuam os enfeites e que não tenha exagero na decoração neste tempo, inclusive nos casamentos. A Igreja se veste de roxo na cor litúrgica, não canta o hino de louvor, não canta o Glória. É próprio da liturgia ser mais recolhida, ser mais um ambiente de introspecção, voltar-se para o mais íntimo de cada um e perguntar o que eu preciso arrumar em minha vida para que Cristo nasça hoje em mim. O Advento tem início no próximo dia 2 de dezembro. As leituras desta primeira semana são um convite para estarmos vigilantes para quando o Senhor vier. E o primeiro domingo do Advento é justamente a Igreja nos falando de vigilância, a Igreja nos falando de cuidado. Mas que vigilância, que cuidados são esses? Justamente o que depois Cristo virá pregar com toda a força. Temos que tomar cuidado com as coisas materiais, com as coisas deste mundo, procurando ter no coração a Deus, procurando ter no coração a caridade, procurando os bens espirituais e não somente os materiais. Mais uma vez chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Desejo a você e a sua família uma semana abençoada na presença de Deus. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. No próximo encontro você acompanha uma reportagem do Encontro Arquidiocesano de Corais e o segundo episódio da série Advento. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.
Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.